Pare por um momento e imagine essa cena com toda a intensidade possível, porque o que você está prestes a ouvir não é apenas uma história antiga, é um dos encontros mais misteriosos e perturbadores já registrados. Uma noite em que um homem comum se viu frente a frente com algo que não podia explicar, algo que não podia controlar e que mudaria sua vida para sempre. Era uma noite fria, silenciosa, envolta por uma escuridão tão profunda que parecia engolir tudo ao redor. O vento soprava de forma irregular, levantando a poeira do chão seco, enquanto o som distante de um riacho quebrava o silêncio, criando uma sensação estranha, quase como um aviso de que algo estava prestes a acontecer, algo que não podia ser evitado. Agora imagine você naquele lugar, completamente sozinho, sem ninguém por perto, sem nenhuma voz para te orientar, sem nenhuma luz para te guiar, apenas o peso dos seus próprios pensamentos, apenas o eco das suas escolhas, apenas a lembrança de tudo aquilo que você tentou esquecer, mas que nunca foi embora de verdade. Porque existem momentos na vida em que o passado volta, não como memória, mas como confronto. E naquela noite um homem estava prestes a descobrir isso da forma mais dura possível. Ele não era um guerreiro lendário, não era um rei poderoso, não era alguém que as pessoas esperariam ver em uma batalha tão intensa. Ele era alguém como muitos de nós. Alguém que passou a vida tentando resolver tudo do seu jeito, alguém que errou, que enganou, que fugiu das consequências, que tentou controlar situações que estavam além do seu alcance, alguém que carregava dentro de si uma história marcada por escolhas difíceis e decisões que deixaram cicatrizes invisíveis. O nome dele era Jacó, e naquela noite tudo que ele construiu, tudo que ele conquistou, tudo que ele usou para se proteger já não importava mais, porque havia chegado o momento em que ele não poderia negociar, não poderia fugir, não poderia enganar. Ele teria que enfrentar, mas o que ele ainda não sabia é que não estaria lutando apenas contra o seu passado, nem contra o seu medo, nem contra outro homem. Naquela noite ele lutaria com o próprio Deus e sairia vivo, mas nunca mais seria o mesmo. O vento daquela noite carregava mais do que poeira. Havia algo no ar, uma tensão silenciosa, pesada, como se o próprio tempo tivesse desacelerado para assistir ao que estava prestes a acontecer. Jacó estava sozinho, pela primeira vez em muitos anos, completamente sozinho, sem servos, sem rebanhos, sem estratégias, sem máscaras. A poucos quilômetros dali o passado se aproximava. Esaú, o irmão que ele enganou, que ele traiu, que ele roubou, o homem de quem ele fugiu por décadas agora vinha ao seu encontro com 400 homens. Não era apenas um reencontro, era um acerto de contas. Durante o dia Jacó fez o que sempre soube fazer, planejou, calculou, dividiu sua família, enviou presentes, tentou controlar o resultado. Era o velho Jacó, o estrategista, o homem que sempre encontrava um jeito de escapar, mas quando a noite caiu tudo isso perdeu o valor. Porque existem batalhas que não podem ser resolvidas com inteligência. A escuridão tomou conta do vale, o som da água correndo ao longe quebrava o silêncio, mas não trazia paz. Jacó atravessou sua família, observou cada um desaparecer na escuridão, seus filhos, suas esposas, tudo que ele construiu, e então ele ficou sozinho. E naquele silêncio as memórias começaram a surgir, não como lembranças suaves, mas como acusações, a voz do passado, a culpa escondida, o peso das escolhas, e pela primeira vez Jacó percebeu algo que o assustou profundamente. Sua maior luta não era contra Esaú, era contra ele mesmo. Foi então que aconteceu, sem passos, sem som, sem aviso, uma presença, um homem, e antes que qualquer palavra fosse dita a luta começou. Foi repentina, bruta, intensa, corpo contra corpo, respiração pesada, areia sendo arrastada, força contra força. O tempo parecia não existir, cada segundo se estendia, cada movimento exigia mais. Jacó lutava como alguém que sabia que não podia perder, mas não sabia exatamente por quê. Havia algo diferente naquele homem, algo que não podia ser explicado. E
Quanto mais o tempo passava, mais ficava claro que aquela não era uma luta comum, era a luta de uma vida inteira, contra o orgulho, contra o medo, contra a necessidade de controlar tudo, contra a culpa. E então, quando o amanhecer começou a surgir, o homem fez algo inesperado, ele apenas tocou, e naquele instante a coxa de Jacó se deslocou, a dor foi imediata, profunda, incontrolável, seu corpo perdeu a força, ele estava vulnerável, quebrado, limitado, mas mesmo assim ele não soltou, e com a voz marcada pela dor ele disse que não o deixaria ir sem receber uma bênção, e naquele momento tudo mudou. Porque pela primeira vez Jacó não estava tentando controlar, ele estava se rendendo. Então veio a pergunta sobre o seu nome, e o silêncio pesou, porque aquilo não era apenas uma pergunta simples, era um confronto, um convite à verdade. Jacó respirou fundo e respondeu dizendo quem ele era, e ao fazer isso ele admitiu tudo, quem ele era, o que fez, o homem que se tornou, o enganador, o manipulador, o fugitivo. Mas ao invés de condenação veio transformação, e foi dito a ele que não seria mais chamado pelo nome antigo, mas por um novo nome, Israel, porque havia lutado com Deus e prevalecido, não pela força, mas porque permaneceu, porque não desistiu, porque finalmente foi verdadeiro. O sol começou a nascer, a luz tocou seu rosto, e ali de pé, mas mancando, nascia um novo homem. E às vezes Deus não muda a sua situação imediatamente, Ele muda você primeiro. Naquela manhã ele caminhou ao encontro de Esaú, sem estratégias, sem planos, apenas com uma nova identidade. Seu coração acelerava a cada passo, mas algo inesperado aconteceu. Esaú correu, mas não para atacar, e sim para abraçar, e ali no meio do caminho passado encontrou o perdão, sem acusações, sem palavras, apenas lágrimas, e ficou claro que a luta da noite não foi para mudar Deus, foi para mudar Jacó. E quando aquela noite finalmente terminou, quando o silêncio foi quebrado pelos primeiros sinais do amanhecer e a luz começou a tocar a terra, ele ainda estava ali, respirando, de pé, mas já não era o mesmo homem que entrou naquela escuridão. Algo dentro dele havia sido quebrado, algo havia sido transformado, e mesmo sentindo a dor em cada passo, mesmo percebendo que nunca mais caminharia da mesma forma, ele entendeu algo que mudaria sua vida para sempre. Aquela marca não era um sinal de fraqueza, era um sinal de encontro, era a prova de que ele havia estado diante de Deus e não saiu como antes. Durante toda a sua vida ele tentou controlar tudo, tentou antecipar resultados, tentou manipular situações, tentou fugir das consequências, mas naquela noite ele aprendeu que existem batalhas que não podem ser vencidas com força, inteligência ou estratégia. Existem lutas que só são vencidas quando você para de lutar sozinho e aprende a depender de algo maior do que você mesmo. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar, porque ninguém gosta de se sentir quebrado, ninguém gosta de perder o controle, ninguém gosta de admitir que não consegue, mas é exatamente nesse ponto, quando suas forças acabam, quando suas certezas falham, quando seus planos não funcionam mais, que algo verdadeiro pode começar a acontecer. Por que Deus não apareceu naquela noite para destruir aquele homem? Ele apareceu para transformar, para arrancar uma identidade que já não servia mais e dar a ele algo novo, algo mais profundo, mais verdadeiro, mais alinhado com o propósito que ele ainda nem compreendia totalmente. E talvez você esteja vivendo algo parecido agora, talvez esteja enfrentando uma fase difícil, confusa, dolorosa, talvez esteja se perguntando por que certas coisas estão acontecendo, por que caminhos se fecharam, por que situações saíram do controle. Mas e se isso não for o fim? E se isso for o começo de algo maior? E se essa for a noite em que você está sendo transformado, mesmo sem perceber? Porque a verdade é simples, mas exige coragem para ser aceita. Nem toda dor é castigo, nem toda perda é derrota. Às vezes é Deus te moldando, te ajustando, te reposicionando, te preparando para algo que você ainda não consegue enxergar. E no final, quando tudo passar, quando essa fase terminar,
Talvez você também carregue marcas, talvez você também não seja mais o mesmo, mas se sair transformado, se sair mais forte por dentro, mais consciente, mais dependente de Deus, então você vai entender que não foi em vão, que cada momento teve um propósito. Então, se você está em uma noite difícil, não fuja, não desista, não solte, permaneça, porque pode ser exatamente nesse momento, quando tudo parece incerto, quando tudo parece escuro, que Deus está mais perto do que nunca, e se Ele decidiu lutar com você, não é para te destruir, é porque Ele viu em você alguém que vale a pena transformar.